Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria Mágica. Eu sou a Sabrina Bratton. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu estou aqui em Visoko, uma cidadezinha maravilhosa na Bósnia-Herzegovina, que é um país do leste da Europa. E eu estou aqui na Pirâmide do Sol, que eles falam que é a maior, até maior do que a do Egito, em questão de altura. Eu estou aqui no topo da Pirâmide do Sol, na Bósnia-Herzegovina, Visoko. Olha só que lindo. Nesse pôr do sol maravilhoso. Daqui a pouco o sol vai se pondo. Lindo, né? Na Bósnia-Herzegovina, gente. Adorei esse país. É a segunda vez que eu venho aqui em Visoko. A primeira vez que eu vim foi em 2022. E o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje é sobre intuição e sincronicidade, inspirado na Bósnia-Herzegovina e principalmente Visoko e Mili. Ali é a bandeira da Bósnia-Herzegovina, a bandeira contemporânea, né? Tem a bandeira também da época medieval. Por que inspirado em Visoko, né? Tem um vídeo aqui no canal que, no caso, não, no vídeo no canal francês. Mas, no caso, eu estou escrevendo um livro, né? Um livro onde eu conto minhas experiências sobrenaturais em relação ao mundo onírico. Ou seja, em relação aos sonhos que eu tenho, com informações, com sincronicidades, dicas, intuições. Eu comecei a ter sonhos profundos desde o ano 2020, né? E um desses sonhos, né, eu participei de uma entrevista num canal do YouTube francês, né, sobre fatos extraordinários e sobrenaturais, né, da espiritualidade, né, testemunho sobrenatural, e onde eu falei de Mili, que é uma cidade aqui na Bósnia-Herzegovina, pertinho aqui de Visoko. Uma cidade não, é um bairrozinho, né, uma comuna, onde tem um sítio arqueológico aqui em Visoko, e eu não conhecia esse lugar, né. Em 2022, quando eu vim, eu visitei Sarajevo, a capital, e Visoko, que é bem conhecido pelas pirâmides, né. Tem a Pirâmide do Sol, é essa aqui onde eu estou. Tem aqui no caso é um castelo, uma ruína de castelo. No passado se chamava Visoki, na época medieval, né, e tinha um castelo aqui. Eu estou completamente aqui no castelo, né, nas ruínas do castelo, né, em Visoki, na antiga Visoki, né, na Idade Média, agora se chama Visoko. Então, no caso, eu recebi essa informação pelo sonho. Em 2022 eu vim aqui visitar Sarajevo e Visoko, nessa pirâmide eu tinha visitado também. 3 anos depois, eu tive um sonho lúcido, um sonho intenso, né, onde, vou me sentar aqui, onde, no caso, um estranho, uma pessoa que eu não conheço, né, com um sotaque bem forte, me disse, você tem que visitar Milak. Ficou uma coisa assim na minha cabeça, Milag, alguma coisa assim. De repente eu acordei nessa hora e ficou com essa palavra na minha cabeça. E eu busquei na internet, encontrei no GPS, né, informação de um sítio arqueológico que não é muito conhecido aqui, né, na Bósnia e também no turismo também, que se chama Mili. É pequeno, mas porém é um lugar bem fantástico, porque no caso nesse lugar, né, que teve escavações e tudo, eles descobriram que era onde foram coroados os reis aqui da Bósnia no passado, né, coroados, né, a burguesia, os reis, e também onde foram enterrados neste local em Mili, nesse sítio arqueológico. Eles encontraram restos, né, de esqueletos e tudo, acho que no muro norte da igreja, uma capelazinha, uma igrejazinha que tinha ali, e, e é isso aí. Então eu recebi um estranho num sonho, me deu essa informação. Então, por isso que eu estou aqui hoje, né, inspirado em Visoko, para compartilhar com você essa mensagem maravilhosa e falar sobre esse tema de intuição, sincronicidade. O que é a intuição? O que é a sincronicidade? É uma maneira da nossa alma, do nosso eu superior, entrar em contato com nós mesmas, né? Enquanto a gente dorme, é como se fosse o nosso inconsciente, né? O nosso subconsciente
revelar mensagens e segredos que vêm do nosso espírito, né, nosso eu superior, e muitas vezes pode vir por sonhos, como no meu caso, ou também na vida cotidiana, né. Intuições e sincronicidades podem se manifestar de várias maneiras. Eu comecei pelos sonhos, mas no meu caso também, eu, por exemplo, encontro constantemente moedas, né, 10, 50, moedas de outros países. Assim que eu cheguei aqui na Bósnia, eu já encontrei 2, uma de 10, uma de 50. Eh, Num caso, penas também de animais. Teve uma época em Paris que eu não estava bem, durante uma semana. Eu acho que era mais uma limpeza espiritual, porque eu não tinha o porquê eu estava doente, né, eu estava com dor no corpo todo, sentindo meio estranha, não tinha febre nem nada. E no caso, todos os dias quando eu acordei, eu encontrava uma pena do lado da minha cama, na direção do meu rosto. Eu abria os olhos de manhã, tinha uma pena ali. Durante 3 ou 4 dias consecutivos, e a janela praticamente ficava só assim aberta, entendeu. E ficou só durante esses 3, 4 dias, depois nunca mais voltou, né. Então pode ser por penas, pode ser por moedas, pode ser por números repetitivos, que você vê constantemente na internet, você encontra o significado, pela numerologia ou pela angeologia, né, que é o estudo, em relação mensagens entregues pelos anjos, né. Eh, Vai lá, pode ser assim, 1111, 1212, 222, 555, 777, horas repetidas, números repetidos, mensagens escritas na camisa de uma pessoa na rua, que você caminha na rua e você encontra uma mensagem escrita, né, e, eu comecei a dar importância a esses sinais. Antes, para mim, isso não tinha sentido, mas começou a fazer muito efeito, muita importância, porque cada vez que eu precisava de alguma coisa ou de uma resposta, de repente eu recebia, ou pelo sonho, ou talvez uma mensagem escrita na camisa de alguém, ou um livro que eu abro numa página, de repente eu encontro uma mensagem que está falando do que eu estava precisando de escutar, ou a resposta do que eu estava precisando de escutar. Eh, Também em chás, tem uma marca aqui na Europa que se chama Yogi Tea, que é uma marca indiana, e quando você abre o sachêzinho, né, dentro tem um sachê do chá e tem um papelzinho, um quadradinho, e atrás desse papelzinho vem escrito mensagem. E várias vezes eu peguei um chá desse, assim, eu tenho uma caixinha onde eu tenho vários chás de várias marcas diferentes, e eu peguei assim, a avulso mesmo, e tirei o sachê, pus dentro do copo com água quente, e quando eu fui ver, me chamou a atenção a mensagem e eu vi, era uma resposta que eu estava precisando escutar naquele momento. Que na noite anterior eu tinha pedido, para poder me dar um sinal, né, uma mensagem, um sinal, um indício, né, uma intuição, alguma coisa. Então, o tema de hoje é esse: ajudar você a abrir, né, o espectro da consciência aos sinais que a vida te envia, às sincronicidades, às intuições, essa voz interior que vem dentro de nós, que tenta sempre nos alertar, mostrar o caminho que a gente tem que fazer, né, que a gente tem que seguir. Envie, pergunte sempre, sempre envie uma mensagem para o universo pedindo por respostas, pedindo por um guia, né, para te mostrar o caminho, seja por sonho, peça ao universo, e o universo vai te enviar de uma maneira ou outra. Sendo mais cedo ou mais tarde, você vai receber a resposta. E antes, para mim, isso não tinha sentido, e começou a ter sentido, principalmente do ano 2020, logo antes da pandemia. Então, a mensagem daqui do canal de hoje, né? Intuição e sincronicidade, quando a alma age, quando o universo tenta entrar em contato com você. Para isso, você tem que estar desperto, você tem que estar conectado ao universo, né? Faça meditação, tenha uma alimentação equilibrada, né? Reze, independente da sua crença, né? Reze, durma bem, né? Precisando de ajuda, peça ao universo, peça aos anjos, os arcanjos, que te envia um sinal, uma mensagem. Você vai receber de uma maneira ou de outra a resposta que você está precisando, né? A, a, o companheirismo, né, a presença, pode ser uma pessoa, um desconhecido que você encontra na rua, um problema você vai ter e de repente um desconhecido vem com uma solução, você encontra no meio do caminho. Eu estava vindo aqui, por exemplo, né, embaixo de sol quente,
E tem que caminhar 1h10 praticamente subindo aqui, até chegar aqui no topo da pirâmide. Como vocês veem, é muito alto, né? Super alto. E o momento que eu pensei, meu Deus do céu, que venha, que passa um carro aqui, que eu peço carona para poder levar a gente lá no topo, né? Eu e Stefani. E num caso, a hora que eu pensei, eu já escutei o barulho do carro chegar. Então, assim, isso aí é das experiências, né? Eu tive muitas, né? Mais de centenas, né? De 2020 para cá, né? Em Paris eu encontrei uma moeda da China, por exemplo. Às vezes um dia que eu estava para baixo, que não estava muito bem, muito triste, eu saí na rua, logo que eu saí na rua, vi uma coisa brilhando no chão e encontrei uma moeda. Então, às vezes eu encontro penas de animais ou de corvo, dinheiro, notas também. Uma vez eu cheguei no sul da França, eu estava com náusea, eu estava com mal de transporte e tudo. Eu falei assim: ai meu Deus, eu não vou conseguir aproveitar o dia hoje bem, porque eu não tô com náusea e tudo, porque eu tenho problema de náusea, né, de carro ou transporte. Assim que eu saí do carro e tudo, vi uma coisa movimentando assim com o vento no chão, era uma nota de 10 euros, né? Aí eu vi aquilo ali e falei assim: gente, é um sinal, né? Eu não tô sozinha, eu tô acompanhada, eu tô assistida, né? Então, assim, às vezes eu recebo esses sinais que o universo envia, né? Quando eu menos espero, né? Então, a mensagem de hoje é isso: intuição, sincronicidade, dê importância. Peça e você receberá a sua resposta. Um grande beijo e até os próximos vídeos do canal Sabedoria Mágica.